is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you were before. Oh God, yeah, come. One day every tongue will confess to the Lord. One day every knee will bow. But the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess to the Lord. One day every knee will bow. But the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Go! Now is the time to worship. Come! Now is the time to give your heart. Go! Just as you are to worship. Come! Just as you were before. Lord, I give. Come! One day every tongue will confess to the Lord. One day every knee will bow. But the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Whoa. One day every tongue will confess to the Lord. One day every knee will bow. But the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Whoa. Go! Now is the time to worship. Go! Now is the time to give your heart. Yeah, go! Come! Muito boa noite a todos. Que bom que vocês vieram. Nessa noite eu gostaria de compartilhar algo com vocês muito interessante. E que bom ver o senhor aqui, seu Lázaro. Que bom ver muitas pessoas conhecidas e amigos que puderam estar conosco. E nessa noite eu gostaria de contar uma história diferente que talvez vocês nunca ouviram, pelo menos da minha boca. O meu nome é Bill Jonathan e nessa noite eu gostaria de falar sobre 3 assuntos: sexualidade, drogas e violência. Por isso eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção naquilo que eu vou falar. E eu creio que em algum momento talvez você vai se identificar, vai conhecer alguém, ou quem sabe até uma situação que você já passou. Eu não sei, mas quem sabe você vai se identificar. Vocês estão prontos? Pode falar, meu. Sim ou não? Beleza, então, lá vou eu. Cara, o negócio é o seguinte: eu era muito maconheiro. Sim, eu era muito maconheiro, tá ligado? Porém, eu não nasci maconheiro. E eu não conheço ninguém na face da terra que, tipo assim, o filho nasceu, o pai chegou, foi lá na maternidade, olhou: nossa, o meu filho nasceu, esse vai ser maconheiro. Você não conhece ninguém, né? Pode falar, gente, sim ou não? Você conhece alguém? Não, né? Então, mas eu me tornei um maconheiro porque eu portava um vazio no meu coração. Claro que ele já não está mais no meu coração, e parece que ele parou no estômago, né? Estou um pouquinho rechuchundinho. Mas esse vazio eu tenho visto na vida de muitas pessoas. Sim, muitos jovens por onde a gente tem passado. E quem sabe aqui dentro talvez eu vá identificar pessoas com o mesmo vazio. E você vai me dizer: ah, meu, você está maluco, cara. Eu não tenho esse negócio que você está falando aí. Bom, mas eu vou fazer 2 perguntas. E eu gostaria assim que você fosse muito sincero na resposta. Posso perguntar? Então vamos lá. Quem aqui
uma vez, ou de vez em quando, ou quase sempre, fala sozinho, levanta a mão. Nossa, velho, tudo isso. A metade levantou a mão, né? A outra metade não quis levantar. Mas beleza, eu falei que eram 2 perguntas, então vamos para a segunda aí. Quem aqui, uma vez, ou de vez em quando, ou quase sempre, fala sozinho no espelho, levanta a mão aí. Ô Jean, baixa essa mão aí, rapaz. Cara, eu me lembro que eu ia para frente do espelho, eu pegava a minha guitarra e ficava lá. Eu sou Michael Jackson. Ué, você está rindo? Mas eu conheço mulheres ou meninas, pelo menos agora, essa nova geração de meninas, elas vão para frente e elas ficam assim, ó. Aí começou gostosa. Ah, na minha cidade, todo mundo quer me pegar, né? Já os homens não, né? Os homens é mais ou menos assim, né? Porra, meu, dá uma olhada aqui, velho. Eu tô bombado pra caramba, hein? Giovanni, você conhece alguém assim, Giovanni? E esse lance, cara, de falar no espelho e, sabe, bater fotografia e tudo mais, tem muito a ver com um lance chamado identidade. Uma maneira da gente dizer ao mundo, velho, eu existo, oh, olha pra mim. Cara, nos dias de hoje é tão difícil você ter amigos e pessoas em que você se comunica, apesar da internet ser o meio mais rápido de comunicação. Eu, por exemplo, tenho 5.000 amigos, mas eu não sei se eu consigo encher a minha mão. E esse lance de comunicação é uma coisa muito, muito forte dentro de nós, e é o meio de a gente dizer, ei, olha para mim, eu existo. E isso está relacionado a uma coisa chamada identidade. Identidade, ao contrário do que a gente pensa, não é quem você é. Não, a identidade, ela vem da ideia idem, que quer dizer igual, mais o sufixo tidade, ou seja, a palavra identidade quer dizer parecido com quem você é. Vocês sabiam disso? Então pode me aplaudir, Igor. Então, esse lance de identidade é muito forte. Por exemplo, lá na sua carteira de identidade, tá assim, né? Por exemplo, a minha, Bill Jonathan, filho de José Aurélio e Karen Seifert. Ou seja, o Bill é parecido com o pai e a mãe dele. E o lance de identidade tem muito a ver com referências. E são essas as referências que nos acompanham por um determinado tempo, ou quem sabe pela vida inteira. Referências que podem ser trocadas pela palavra heróis. Quem tem um herói aí? Levante a mão. Tem alguém que tem um herói? É a Xuxa, sei lá, o Papagaio Louro José, o Beethoven, não sei. Mas todos nós temos uma referência, alguém que a gente vai se espelhar. E comigo não foi diferente. Eu, por exemplo, a minha maior referência foi meu pai. Meu pai era um ator de teatro que veio para Timbó com uma companhia de teatro. Conheceu minha mãe, casaram, tiveram eu, né? E enfim, o meu pai era o cara para mim. Eu me lembro que o meu pai, ele fazia uma coisa muito interessante. Uma vez por ano, ele colocava uma roupa vermelha, uma barba branca, e ele ia de casa em casa, falando mais ou menos assim: ho, 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 eu sou o Papai Noel. E quando eu vi aquilo, eu falei: velho, o Papai Noel mora na minha casa, bicho, presente o ano inteiro. Mas não foi mais ou menos assim. Papai fazia aquilo para juntar uma grana e poder tentar dar um Natal diferente para a gente. Mas eu achava o máximo. Aonde meu pai ia, lá estava eu. Eu me lembro que eu ia para o jardim, lá estava o pai. Eu ia para a escola, lá estava o meu pai. A minha referência.
Só que aos 10 anos de idade, aconteceu algo que mudou toda essa história. Eu descobri que o Nicolau não existe. Não. Eu vi o meu pai bater na minha mãe. Sabe, aquele tempo era um tempo muito difícil. Meu pai e minha mãe ralavam muito e mal e mal conseguiam pagar as contas. E uma certa feita meu pai saiu. E aquela noite eu acho que ele não conseguiu se controlar, tomou algumas a mais. E quando ele chegou em casa, ele entrou para o quarto da minha mãe. E eu comecei a ouvir uma discussão e eu dormia ao lado. Então eu corri para o quarto deles. E quando eu abro a porta, eu vejo meu pai agredindo a minha mãe. Eu saí em defesa da minha mãe, só que, cara, ele olhou para mim, me empurrou. E eu falei, eu não acredito. O meu pai, a minha referência, o meu herói, o cara que é o meu tudo, fazer isso. E justamente com a minha mãe, a minha melhor amiga, não. A partir de hoje eu não quero mais saber dele, eu não quero mais saber dessa referência. O que ele diz já não importa mais para mim. Mas eu não podia ficar sem uma referência. Como é que a gente vai ficar sem heróis? Eu não podia. E foi então que, assistindo aquele canal do Plim Plim, apareceu um maluco cantando um som mais ou menos assim: meus heróis morreram de overdose. Os meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ele cantava um outro som mais ou menos assim: pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando segredo, um ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor, no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não dança, mete balança, meu amor. Me avise quando for a hora. Quem vem num sonho não dança, mete balança, por favor. Me avise quando for embora. Cazuza, o líder de uma banda chamada Barão Vermelho, o cara era muito maluco, muito doido. Ele se vestia diferente, colocava uma bandana na cabeça e falava de coisas do tipo: ideologia, eu quero uma para viver. E eu falei: é isso, eu também quero uma. Eu nem sabia o que era ideologia, mas quando eu olhei aquele cara, eu falei: tá aí a minha referência, e a partir de hoje eu vou ser igual a ele. Nessa época eu estava estudando numa escola chamada Polidoro Santiago, que fica aqui do lado. Velho, eu era o terror da escola, apavorava. Eu era aquele aluno que ia para a escola e levava aqueles peidinhos alemão para queimar, soltava bombinha, botava taxinha na carteira da professora. Ou seja, eu fazia de tudo o que não devia fazer. Afinal de contas, eu queria ser diferente, eu queria chamar atenção. Eu era o cara da ideologia. E naquela época, eu me lembro que não era como hoje. As coisas eram um pouco difíceis. O Figueiredo, ele ainda era o presidente da República. E na escola não é como nos dias de hoje, que cada um vai com tênis de uma cor, um vai com verde, outro vermelho, outro preto. Não, cara, era todo mundo cabelinho lambidinho, partido no meio, camisa branca, uniforme azul marinho e um tênis com o nome de macaco chamado Conga.
Quantos tiveram conga? Levanta a mão aí. Uma galera, eu tinha uma raiva, velho. Na minha época, seu Lázaro, só tinha 3 tênis. Ou era o conga, ou era o bamba, ou era o quichute. E o engraçado é que o quichute era um tênis pretão, com umas travas desse tamanho. Eu não conseguia comprar o quichute, era muito caro. Mas todo dia eu voltava com a marca do quichute na bunda. A educação física, eles me metiam porrada. Bom, cara, e aí de repente, esse tal do Cazuza me aparece na televisão com um tênis, velho, muito doido. Olha só o nome do tênis: All Star. Ué, ninguém fez. É porque todo mundo tem All Star nos dias de hoje. Quem tem All Star aí? Levanta a mão, meu. Todo mundo. Mas antigamente não, o All Star ele era um tênis importado. E você, para comprar, você tinha que ter bastante grana. Mamãe e papai não podiam me dar. Mas do lado da minha casa tinha um camarada que tinha uma loja de carros. E aos finais de semana, então ele deixava lavar carro. Então o que eu fiz? Eu comecei a lavar carro e lavei, juntei grana até que eu consegui comprar o meu primeiro All Star cano alto, amarelo, usado. O Mazola, ele tinha um All Star amarelo e ele falou: cara, não serve para mim, mas eu vendo para ti. E eu falei: então eu quero. E aí então eu juntei grana, fui lá e consegui comprar. Meu, aí você não imagina, todo mundo na escola com o tal do conga e eu de All Star amarelo, velho. Eu flutuava no corredor da escola, né, cara? Todo mundo olhava pra mim, né? De repente estou de novo assistindo a televisão. Meu, velho, não é que o Cazuza me aparece agora com um All Star verde. Eu falei: pela da mãe, preciso desse. O que eu fiz? Voltei de novo para lavar carro. Juntei grana, ralei, até que eu consigo de novo comprar um All Star cano alto verde, de novo usado. Você ri, mas é verdade. Mas enfim, não importa. O que importa é que agora eu tenho 2 All Star e todo mundo tem que usar conga. Então um dia eu ia com o All Star amarelo, o outro dia eu ia com o All Star verde. Mas quando eu queria ser diferente mesmo, eu ia com o verde e o amarelo. Peraí, agora é pra vocês rirem, caralho. Eita, que tá difícil aqui. Cara, eu sempre fui ruim em tudo: futebol, handebol, beisebol, basquetebol. Não é que eu era ruim, o problema é que inventaram a bola e eu não me dou com a bola. Eu acho que eu castigo que eu tenho que carregar uma agora o tempo inteiro. Mas tinha uma coisa que eu era bom: natação. Eu moro ainda próximo do Guaracás, então de manhã eu ia para aula e à tarde eu ia para o clube. E comecei a nadar e desenvolver uma certa habilidade na água. E é claro, poxa, todo ano tem um evento chamado Jogos Estudantis. E como eu não me destacava em outros esportes, eu comecei então a praticar natação e ganhar medalha. Ganhando medalha, agora eu sou visto na escola por todo mundo. O diretor, seu Felinto Venceslau Schiller, que não pôde estar aqui hoje, mas já me ligou agradecendo o convite. O seu Felinto era o diretor da escola e sempre chamava quem ganhava para homenagem. E eu ia nem um pouco bobo, né? Ficava lá e, pô, me mostrando, né, cara? E as menininhas ali olhando, eu, um beijinho, blá, 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 já querendo jogar um chaveco. Só que eu era um frustradão. Por quê? Porque eu nunca ganhei a medalha de primeiro lugar. Tinha um cara numa escola de Indaial chamada Raulino Orr, e esse camarada ganhava de mim todos os anos. Todos os anos ele levava o primeiro lugar. Eu falei: cara, o que esse camarada tem de diferente de mim? Porque afinal de contas, ele era menor, magrinho, e eu todo fortão, alemãozão, cavalão, mão grande. Eu não entendia que ele tinha mais habilidade que eu. Eu achava que ele deveria ter algo além. Bom,
Agora eu acabo de ser expulso do Polidoro. Eles não me aguentaram mais. O Felinto falou: não tem mais condições de aguentar você. Você só pronto aqui, cara. Aí, caminho da roça, aqui, ó, cartão vermelho para você. Rapaz, e agora? Do outro lado, as irmãs da minha mãe com seus filhos, sempre ganhando medalhas de primeiro lugar e tudo. E agora eu tenho que chegar em casa e contar para ela que eu fui expulso. Quando eu conto aquilo para minha mãe, os olhos dela se encheram de lágrima e aquilo partiu meu coração. Uma vergonha. Bom, mas e agora? Precisamos de uma vaga em Timbó. Não era como hoje, que você é obrigado a aceitar uma transferência. Não, era muito difícil. Minha mãe ralou muito, até que ela consegue uma vaga no Rui Barbosa. Bom, lá vou eu. Primeiro dia de aula, naquela velocidade que todo aluno gosta de ir para a aula, né? Estou eu subindo o corredor da escola, de repente eu ouço essa voz. O que você está fazendo aqui? Ah, senhor diretor, eu vim estudar. Não, aqui não. Caminho da roça. Velho, o diretor era o Felinto. Ele tinha sido transferido do Polidoro para o Rui Barbosa. Quando ele me viu, ele regalou 2 olhões e falou: cara, aqui você não vai estudar. Ah, você vem me incomodar de novo aqui, não dá. Eu falei: seu Felinto, me dá uma chance, por favor. Joguei um migué nele, aí foi aquele namoro. Você tem uma ideia? Ele levou 3 meses para me dar a matrícula. 3 meses. No quarto eu tinha sido expulso de novo. Bom, mas isso é só um detalhe. Estou subindo o corredor da escola, eu olho lá no galpão. Cara, não é que o cara do Raulino Horn foi estudar no Rui Barbosa também? E eu já pensei aqui, velho, esse ano não vai ter para ninguém. Porque eu vou chegar perto dele, vou fazer amizade, vou descobrir o segredo dele e vou ganhar dele. Passados alguns dias, estou eu indo para a escola, ali na altura do Cerute. Eu olho na rodoviária, quem está descendo? O cara do Raulino. Eu dou uma apertada para trocar uma ideia com ele e fui bater naquele papo intelectual. E aí, bicho, tu viu Fantástico hoje? Blá, 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 blá. Na altura do Cine Municipal. Deveríamos ter dobrado à esquerda, mas ele foi pegando à direita. E eu falei: velho, onde é que tu vai, cara? Ele falou: eu vou fazer uma parada ali. Eu falei: parada? Posso ir junto? Ele falou: não, pode. Aí eu fui com ele, nós andamos mais um pouco, fomos parar num lugar chamado Prainha do Xereda. De repente ele tira do bolso um cigarro, e eu falei: velho, eu não acredito que esse cara me trouxe aqui para fumar um cigarro. Sim, eu já havia fumado. A minha mãe, ela era fumante, e às vezes ela tinha preguiça de acender o cigarro, então ela falava: Bill, vai lá no fogão acender o cigarro para mim. E eu ia. E eu me lembro que a primeira vez foi mais ou menos assim, né? Toma, mãe, o cigarro. Mas passado algum tempo eu já estava acendendo assim, ó. Toma, mãe, a metade do cigarro. Me tornei um fumante, meu. Tem alguém aqui que já fez isso com o seu filho? Às vezes a gente não percebe. Algumas atitudes que tomamos vão marcar a vida dos nossos filhos. Mas ainda há tempo. Enfim, eu me tornei um fumante por causa daquela situação. Só que aquele cigarro que o cara estava me oferecendo não era um cigarro comum, não. Era um cigarro de maconha. E eu já tinha ouvido falar que o Cazuza, além de cantar bem, escrever bem, ele também fumava um baseadinho para preencher o vazio do coração dele. Naquele momento eu falei para ele: cara, posso fumar esse negócio aí? Ele falou: pode. Peguei,
fumar. Confesso a vocês, não me deu nada, a não ser uma dor de cabeça, uma sonolência. Cheguei em casa, comia metade da geladeira, não entendi porquê. Mas dentro de mim, cara, deu um pá! Um start. Parecia que uma lâmpada acendeu dentro de mim. Ou seja, um desejo de querer saber um pouquinho mais daquela substância. Então, eu comecei a fumar um baseado por mês, socialmente. 2. 5. 10. 20. Passado-se um tempo, cara, eu estava fumando 4 baseados por dia, 3 durante o dia e 1 em cima do telhado, antes de dormir, todos os dias. Eu me tornei um maconheiro, por causa de uma brincadeira, por querer descobrir algo que não me cabia. Estou eu um dia muito doidão em casa, e de repente toca essa música. O Brasil perde um dos maiores talentos da nova geração da música brasileira. O cantor e compositor Cazuza morreu hoje cedo no Rio, depois de 5 anos de luta contra a AIDS. Cara, eu não acredito, o Cazuza morreu! O cara da ideologia morreu! Eu não acredito, cara! Eu não acredito! Primeiro meu pai, eu pego aquela situação lá, agora! O Cazuza morreu, velho! Ah, mas eu não posso ficar sem uma referência. Como é que eu vou tocar a minha vida? E foi então que, de novo, assistindo um canal do Plim Plim, apareceu um maluco cantando um som mais ou menos assim. Nas favelas do Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? E ele cantava um outro som mais ou menos assim, ó. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. O líder de uma banda chamada Legião Urbana, ele cantava canções belíssimas, palavras de amor. Parecia que aquilo que ele estava cantando era o que a gente estava vivendo, e de fato era, porque o vazio era o mesmo. Quando eu conheço o Renato, me apaixono por aquela imagem. Eu falei, esse cara aí, a partir de hoje ele vai ser a minha referência. Então tudo que o Renato fazia, eu queria fazer. E nessa época eu estava aprendendo a tocar violão, e eu aprendi 3 notinhas. E cara, Legião Urbana com 3 notinhas, você canta tudo. Comecei a cantar na roda de amigos, e os amigos começaram a falar, olha, o Bill canta legalzinho, Renato Russo. O Bill parece até o Renato Russo de Timbó. E eu... Ah? Eu? O Renato Russo de Timbó? Isso aí, velho! É o Renato Russo de Timbó! Me tornei um babaca. Achei que por cantar uma canção, mais ou menos, eu seria o cara. E assumi essa identidade para mim. E agora tudo que o Renato fazia era lei. Se ele colocasse uma calça de couro, eu tinha que ter uma. Se ele colocasse uma camisa branca, eu tinha que ter uma. Se ele cantasse com um trejeito assim, eu precisava cantar igual. Afinal de contas, eu achava que era o cara. E deixei de viver a minha vida.
Bom, além de descobrir que o Renato cantava muito bem e escrevia muito bem, eu descubro que ele fazia outra coisinha para preencher o vazio do coração dele. O Renato Russo, ele também usava um pozinho chamado cocaína. E eu falei, cara, cocaína, esse negócio deve ser bom. E se eu usar, eu vou me tornar ainda mais parecido com ele. E uma noite eu saio com uns amigos e compro esse negócio e eu uso. Aquilo adormeceu a minha boca. Nessa época eu já mentia muito. Então eu comecei a mentir mais ainda. Porque o caráter, uma pessoa sem referência, ela não tem caráter. Então para ela não importa o que for. Pelo menos foi assim comigo. Esse negócio amortece a minha boca. Eu falo pra caramba. À noite eu tento dormir, não consigo. Mas eu penso, tudo bem, isso aí vai passar. Na outra semana eu uso de novo. E aí eu uso de novo. E uso de novo, e uso de novo, e uso de novo, e uso de novo. E de repente, cara, eu estou totalmente viciado nesse negócio, usando todos os dias. No começo até que eu consegui enganar e esconder das pessoas. Mas a cocaína, ela não é uma coisa baratinha que você vai ali no mercado e diz assim, ô Chitz, me vende aí 1 quilo de cocaína. Não, custa caro. E outra coisa, é ilícito o negócio. Mas cara, eu não queria saber. Eu queria ter esse negócio, sabe por quê? Eu não tinha amigos. Então, com a droga, eu conseguia reunir muitas pessoas. Eu era insuportável, mas por causa da droga, eles queriam usar também. Quando a droga ia embora, eu ficava com depressão, pensando como eu vou conseguir mais. Só que nessa época, o meu pai começa a ganhar muito dinheiro. Ele montou uma empresa representante daquelas antenas que você tem em cima do telhado, antenas diabólicas, parabólicas. E começou a vender muita antena, muita antena, muita antena. E quem o meu pai coloca para administrar a empresa? Eu, o filho mais velho. E como diz a canção do Renato Russo, e de repente, sob uma má influência dos boyzinhos da cidade, começou a roubar. Cara, eu comecei a roubar do meu pai. Comecei a roubar pouquinho. Mas daqui a pouco eu precisava de bastantinho. Bastantinho, bastantinho. E de repente eu já estava sem noção e pegando bastantão, bastantão, bastantão. Até que em 3 anos, uma empresa forte, uma empresa que poderia ser hoje um ícone aqui em Timóteo, eu jogo tudo para fora. O meu pai, quando ele descobre aquilo, até hoje eu não consegui entender a reação do meu pai. Agora eu entendo, claro. Mas o meu pai, ele vem até mim com os olhos cheios de lágrimas e fala: meu filho, o que você está fazendo contigo, cara? Olha para você, você está se matando. Você está acabando com a tua vida. E não só isso, você está acabando com a nossa vida. Cara, se fosse eu no lugar do meu pai, eu teria me colocado na cadeia. Porque lugar de ladrão é na cadeia. Mas ele não. Ele olhou e falou assim: o que eu posso fazer para te ajudar? Aquele que lá atrás eu rejeitei, que eu não queria saber, porque eu vi uma atitude de fraqueza dele. Eu não entendi. Claro, violência não é legal, mas aquilo talvez, e foi a única vez que eu vi meu pai fazer aquilo, foi um momento de fraqueza dele. Mamãe também falou um monte de coisas para ele, mas eu não queria saber. O orgulho falava mais alto. Para que eu vou me rebaixar, meu pai? Só que naquele dia ele, com os olhos cheios de lágrimas, falou aquilo para mim, e o meu coração então se entristeceu. Penso eu que foi remorso. E eu falei: não, pai, eu preciso de ajuda. E ele falou: eu vou te mandar para casa dos teus tios, você vai para lá dar um tempo.
Se livra disso, meu filho, se livra disso. Então ele me mandou e eu fui. Os meus tios me receberam muito bem, com o maior amor, abriram a casa, nos receberam, me receberam, cuidaram de mim. Os meus 2 primos andaram comigo, me cercavam o tempo inteiro e eu consegui, depois de 1 ano, me libertar das drogas, e agora posso dizer: meu, eu estou livre! Só que numa noite, eu resolvo sair sozinho, deixo eles para trás e vou para uma festa. E nessa festa, uma pessoa, dita amiga, chega com um pacotinho assim para mim e diz assim: viu, tá vendo isso aqui? Eu olhei e falei: o que é isso aí? Ele falou: isso aqui é cocaína. Eu: cara, mas eu já estou 1 ano longe desse negócio aí, cara. Isso só prejudicou a minha vida. Não, cara, isso aí, cara, o que vai fazer? Uma vezinha não vai fazer mal. Pega. E pá! Peguei. E naquela noite eu usei toda aquela droga. Mas pensei: não é só hoje. E eu não vou mais fazer isso, eu não quero mais isso para minha vida. Só que na outra semana eu estava fazendo de novo. E na outra de novo. E na outra de novo. De novo. Só que agora eu não estou mais na casa do meu pai, não, estou na casa dos meus tios. E eles não podem saber. Só que a casa caiu, eles descobrem. E o meu tio não, porque não quisesse ficar comigo. Mas a situação, imagina, eles viajam de cidade em cidade. E agora estou eu ali. E se roubei do meu pai, quem sabe até do meu tio, passou isso na cabeça deles. E eles falaram: não, vou te mandar de volta para a casa do teu pai. E eu voltei para a casa do meu pai. E o meu pai abre as portas da casa mais uma vez para me receber como filho. Só que eu não quero mais saber de ouvir meu pai e minha mãe. Eu agora tenho as minhas convicções. Eu sei muito bem o que é melhor para a minha vida. E como agora eu já posso decidir o que eu quero, eu vou para as drogas. E muito doidão em casa, numa noite, eu ouço essa música. O plantão do Jornal Nacional informa: morre Renato Russo, o líder da banda Legião Urbana, acaba de falecer, vítima de AIDS. Maiores informações no Jornal Nacional. O Renato Russo morreu! Não! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Cara, primeiro meu pai, que morreu aqui dentro agora. Depois o Cazuza. E agora o Renato. E de AIDS, que negócio é esse? AIDS. Sim. AIDS. E quando eu vi aquilo eu falei: sabe de uma coisa? A partir de hoje, quem vai buscar a morte sou eu. E eu saí então por essa cidade que nem um doido, me drogando todas as noites. E o pior, saindo com menininhas. E era muito comum a gente sair em festinhas e transar com as meninas. Nós tínhamos uma ideologia chamada sexo, drogas e rock and roll. Numa noite, eu saí com uma menina de 16 anos. Nós nos drogamos, tivemos relação sexual e mais nada. Passados alguns dias, ela me procura e diz assim: eu estou grávida. O que eu tenho a ver com isso?
Sim, ela engravidou. Mais algum tempo, nasceu meu filho. Um filho maravilhoso, meu amigo, meu parceiro. Hoje ele tem 16 anos, João Paulo. Só que o João veio a um mundo conturbado. Me recordo no dia que o João nasceu. Eu fui à maternidade com meu pai. O João, ele nasceu de 8 meses, prematuro, com o cordão umbilical trancando o pescoço dele. Poderia ter morrido, mas mamãe falou: seu filho nasceu, parabéns, papai. Eu falei: meu filho, e agora, velho? Vamos lá. E cheguei lá. Eu me lembro que tinham 2 bebês na incubadora, um grandão e um pequenininho. E eu olhei para a enfermeira e falei: o meu é grandão. E ela falou: não, o teu é o pequenininho. E aquele pequenininho de olhos azuis, ele olhou para mim como se ele quisesse ser papai. Eu cheguei ao mundo. E aí, papai, você vai ser meu amigo. Você vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Porque eu sou um presente para você de Deus. O meu pai estava comigo e quando ele viu o João, ele se apaixonou. Ele olhou: meu filho, olha que maravilha, Deus te deu um filho agora. Sabe o que você faz? Pega essa moça, ela é bonita, casa, vai ter tua vida, vai ser feliz. Eu olhei para meu pai e falei: agora o Senhor vai ver como é ser um pai de verdade. Meu pai, ele engoliu aquelas palavras. Penso que aquilo doeu lá dentro. Baixou a cabeça. Aí eu vi a besteira que eu fiz. Eu falei: não, pai, eu vou fazer isso mesmo. E eu vou casar e vou ter a minha família. E sabe, eu casei. E o meu casamento durou longos 6 meses. 6 meses. Sim, 6 meses, porque quem quer um drogado dentro de casa? E o pior, chegava em casa todo doidão, sabe? Aquilo que eu vi meu pai uma vez fazer: pois é, senhores, agora sou eu que estou fazendo isso, e quase todos os dias, em virtude da droga. Chegava em casa e brigava e já saía no tapa. Até que 6 meses depois ela falou: meu amigo, a minha cara não é saco de pancada para vagabundo bater. Se vira. E ela então se separou de mim. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Para a casa do meu pai eu não posso voltar, a barra está suja. Ela não me quer mais. Ah, mas eu estou ouvindo uma voz. Alguém está me chamando. Sim, as drogas. E é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Então eu fui. E eu comecei agora todos os dias fazendo coisas e loucuras e loucuras e loucuras, até que um dia eu sou apresentado a pior de todas as drogas, uma pedrinha desse tamanho chamada crack. Crack? Cara, o que é isso aqui, hein? Vamos experimentar? Peraí. Ué, já acabou? Peraí. Senhor traficante, olha aqui, ó. Pega meu dinheiro, me dá mais desse negócio aí, por favor, vai. Eu quero mais, eu quero mais. Pega tudo aí, vai. Acabou, mas eu não tenho mais dinheiro. Ah, meu Deus. Senhor traficante, aqui, ó. Sabe aqueles tênis que custaram para mim comprar lá atrás? Pois é, eu comprei muitos outros. Vai, troca aí, só por uma pedrinha, vai. Sabe os meus instrumentos? Por favor, troca, vai. Troca. Eu preciso dela, vai. Eu preciso dela. Ai, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Não, eu não quero mais.
Não, eu não quero mais. Me ajuda. Por favor, alguém me ajuda. Me tira daqui. Eu preciso sair daqui, por favor. Me ajuda, socorro. Socorro. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. E foi então que eu fui parar no fundo do poço. Boa noite. Meu nome é Bárbara. E eu vim aqui nessa noite para contar um pouquinho da minha história para vocês. A minha história começa com um casal, meus pais, uma família muito bem estruturada. Meus pais sempre foram muito próximos de mim e sempre, em todo tempo, tentaram e fizeram o possível e o impossível para que eu estivesse em lugares bem seguros, com bons amigos, boas referências. Eles sabiam o tempo todo onde eu estava, o que eu estava fazendo. E eu quero começar a minha história aos 6 anos de idade, que é o momento que a gente vai para a escola, e nesse momento de escola, a gente começa a passar um tempo maior longe dos nossos pais. E é um momento de escolhas, de comportamento, de amizade, de maneira de se vestir, de ter influências que não é só da nossa casa. Nessa época, os meus pais, como eles queriam me proteger, eles pensaram assim: no momento que ela não vai para a escola, nós precisamos chegar num acordo para ter um lugar seguro para ela ficar, porque nós também precisamos trabalhar. Então, pensaram e elegeram o tio mais novo da família, que era o queridinho de todo mundo, para cuidar de mim. E nesse momento eu conheci o meu primeiro herói. Sabe aquele cara bonitão, loiro, alto, do olho azul, figura de príncipe, assim? Toda menina sonha ter um príncipe desse por perto. Ainda por cima, ele era aquele cara que fazia todas as minhas vontades, me levava para passear, sempre muito carinhoso. E um dia eu levantei passando um pouco mal, assim, e meu pai disse para mim que eu não ia para a escola. E aí ele resolveu ligar para esse meu tio e disse: olha, ela não vai para a escola e eu preciso que você fique com ela o dia todo para mim. Eu achei o máximo não ir para a escola e ficar com ele. Era brincadeira na certa, era todas as minhas vontades feitas. Só que naquele dia que eu fiquei sozinha com ele, eu descobri que aquele príncipe não era tão príncipe assim. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Descobri que às vezes a vida é bem cruel e os nossos sonhos vão por água abaixo bem rápido. Porque naquela manhã que eu fiquei com ele, aquele meu príncipe era tão carinhoso, né? E eu não estranhei quando ele deitou do meu lado na cama. E aí ele não só deitou, mas ele passou dos limites do carinho. Eu até então não sabia aonde que aquele carinho dele podia chegar. Mas naquele momento eu nunca tinha ouvido falar sobre estupro, abuso sexual. Mas eu sofri na pele um abuso sexual. Por não saber o que era, porque eles sempre tentaram me proteger das informações, até das informações ruins. Eu podia não saber o nome, mas eu senti medo, raiva e nojo de mim também. Porque quantas vezes eu deixei ele fazer carinho, mas eu não sabia onde é que aquilo ia chegar.
E aí eu fiquei com tanto medo de que outros dias eu tinha que ficar com ele, e se eu contasse não ia ser pior. E eu não contei. Eu engoli aquilo sozinha, e eu digo que naquele momento entrou em cena um personagem. Aparentemente, para mim, eu era o cara, né? Porque eu enfrentei aquilo sozinha. E quando as pessoas olhavam para mim, elas viam aquela menina loirinha, com a carinha de anjo, tão comportada, boa aluna nota 10 inclusive. Só tirava as melhores notas, não da sala, da escola. Ganhava prêmios e prêmios. Mas sabe por quê? Não só pela minha inteligência, mas porque era mais fácil me relacionar com os livros do que com as pessoas. Cada vez que alguém se aproximava de mim, eu entrava em pânico. Eu tinha medo que aquele carinho que a pessoa queria me dar ia se transformar naquilo que eu passei. Então eu fui afastando as pessoas de mim, sem elas perceberem. Sorria para elas, mas aqui dentro eu estava em pânico total. O tempo foi passando e eu entrei na adolescência com toda essa informação, com essa desestrutura. E eu não tinha uma ideia bem formada, mas aqui dentro eu passei a ter uma raiva do meu pai. Porque era como se eu pudesse dizer para ele, sabe? No momento que eu precisei mais de você, você não estava lá para me ajudar, então, daqui para frente, eu vou lidar com as situações sozinhas, como eu fiz lá atrás, e eu não preciso de você para nada. E aí eu pensei assim, tá difícil conviver com meu pai, porque como as pessoas me veem como santinha, eu obedecia sim todas as ordens dele. Se ele dissesse vai por aqui, eu ia, mas na minha cabeça, na minha vontade, eu ia por lá. Se ele mandasse eu vestir uma roupa comportada, eu vestia, porque eu achava que eu tinha que obedecer ele. Mas dentro de mim eu queria pôr a piriguete para fora. E estava complicado isso tudo aqui dentro, e eu pensei, eu tenho que ter uma ideia de me livrar desse cara. Só que simplesmente fazer as malas e pai, tô indo, não vai dar. Eu comecei a olhar em volta e vi que as minhas poucas amigas que eu tinha começaram a casar. Falei, opa, tá aí uma boa solução. Vou arrumar um cara bem bonito, né? Pelo menos isso. Cara bem lindão. E aí, vai dar tudo certo. Um cara lindo, passaporte para felicidade, me livro do pai, tchau. Nova vida. E aí, passou um dia, 2, uns meses, e de repente apareceu um cara lindo. Não, mas pensa comigo, um cara assim, show de bola. Eu vou comparar ele, vamos ver se vocês vão concordar. Quem aqui gosta de Coca-Cola? A gente sabe que você gosta de Coca-Cola. Quem gosta de Coca-Cola? A nutricionista está ali te vendo, viu? Aí, o cara era assim uma Coca-Cola, sabe? Todo mundo, 10 entre 10 das meninas queria o cara. Eu não podia deixar passar, né? Aí o cara deu moral, assim, pensei, vou casar com ele, ligeiro. Como eu sou esse tamanho todo aqui, né? Eu não posso dizer, e também uma chata, assim, não posso dizer que eu era uma Coca-Cola. Eu era uma bala Mentos. Sabe aquelas balinhas Mentos? Não é a coisa melhor que existe, mas dá pro gasto. Aí, casa. O casamento da Coca-Cola com a bala de Mentos. O que que dá? Uma bomba. Ô, Bárbara, eu me lembrei de uma coisa. Quando eu estudava, eu tinha um amigo e o nome dele era Juliano. Tem algum Juliano aí? Ainda bem. E o Juliano era um cara que gostava muito de balamentos, assim, muito mesmo. Cara, ele gostava tanto de balamentos que eu falei, velho, vou ter que mudar o nome desse cara, porque, pô, cara, vai gostar de balamentos assim, sei lá onde, meu.
Falei, Juliana, a partir de hoje o teu nome não vai ser mais Juliana. Ele olhou para mim e falou, não? Eu falei, não. Como é que vai ser então? A partir de hoje, o seu nome vai ser Jumentos. Obrigado por rir, Fred. Palmas pro Fred, então. Jumentos. Jumentos, Bill. Era eu. Pensa comigo. Só porque o cara bonito ia resolver meus problemas? Eu não quis saber se o cara ia ser bom marido, bom pai, se ele ia se preocupar comigo. Só olhei para a embalagem. Me dei mal. Tal quanto a Coca-Cola com a bala de Mentos não funciona, o casamento também não funcionou. Virou uma bomba mesmo. Porque pensa bem, logo de cara, eu casei, achei que estava tudo certo. Aí tem o detalhe, noite de núpcias, né? Eu entrei em pânico total. E o cara pensou, meu Deus, o que eu fui arrumar, né? Já, no primeiro dia. Fugia dele o tempo inteiro. Aí, claro, o cara fez de conta que era muito bonzinho, que me respeitou. Ele ia lá fora procurar as outras. E outras, e quantas ele achasse. Só que eu fui ficando frustrada porque eu não podia contar para o meu pai que o casamento era um fracasso e que eu tinha errado, né? Porque daí eu ia ter que voltar para a casa dele. Eu já fiz de tudo para sair de lá. Só que eu também não queria ser traída. Eu queria que aquela minha ideia desse certo do meu jeito. Mas não é assim que funciona. Passou os dias e eu pensei, como eu sou uma pessoa inteligente, dá ideia boa, eu tenho que tirar um proveito desse casamento. Eu amo criança, meu sonho é ser mãe. Então eu vou dar o que ele quer, assim eu vou ter o que eu quero. Vou ter um filho, ele cuida da mulherada, eu cuido da criança, está tudo resolvido. E aí eu engravidei, ótimo. Só que em seguida eu perdi a criança. Passou mais um tempo, me recuperei, engravidei outra vez, perdi de novo o bebê. E aí fui ficando cada vez mais frustrada, resolvi ir para um especialista. Senti segurança naquele especialista e numa conversa bem séria, ele começou a me perguntar muitas coisas e eu contei pela primeira vez sobre o estupro. E ele falou, Bárbara, essa era a peça que faltava. Você era muito pequena na época, você foi muito machucada. E eu tenho uma notícia para dizer, você tem útero aberto, você nunca vai segurar uma criança. Você pode engravidar, mas você não vai segurar. E eu vou te dizer, não tente ficar grávida. Porque numa dessas tentativas, como você não vai segurar, você pode morrer junto. Eu voltei para casa me achando um lixo. Cheguei à conclusão que eu era uma péssima filha, uma péssima esposa. O sonho da minha vida, que era ser mãe, eu não ia poder realizar. E nesse momento eu entrei em total desespero e diversas formas, todas que eu lembrava, eu tentei me matar. Tentei suicídio de N vezes, mas eu sou tão boa que nem me matar eu consegui. Passou mais um tempo e eu engravidei outra vez. Eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu ficava triste, porque a notícia do médico era que eu não podia, que eu podia morrer. Mas eu também não podia contar o laudo disso para ninguém, porque eu não tinha contado do estupro. Como é que eu ia dizer essa conclusão do médico? Guardei para mim e ria, chorava. Foram 9 meses em cima da cama, gravidez de alto risco. Tive a criança. Graças a Deus ele nasceu muito bem. Hoje é um menino que tem 12 anos. Só que naquele momento, quando eu olhei a carinha dele no hospital, eu pensei assim, tudo resolvido agora. Ele vai olhar para essa criança, vai se apaixonar por ela, e aí eu vou voltar para casa e a gente vai ser a família feliz. Daqui para frente vai dar certo. Só que pensa bem, um casal que não se suporta. Volta para casa com uma criança e criança chora. Ela chora porque ela está com fome, ela chora porque ela quer ser trocada de roupa,
ela chora porque eu larguei no berço, ela chora porque eu peguei, ela chora porque ela quer chorar, ela chora porque está calor, ela chora porque está frio, e ela chora porque nessas alturas eu já tive vontade de bater nela. E aí o cara, com menos paciência em mim, começou a... Como lá atrás ele já estava acostumado a me bater, então ele batia em mim e batia na criança junto. Porque a criança não parava de chorar, porque eu não segurava a criança. E aí o desespero estava tão grande, mas eu parei e pensei, se eu quero apanhar, o problema é meu. Mas essa criança, que culpa ela tem? Ela podia até nem ter nascido como as outras. Agora eu vou deixar, eu quero ficar batendo nela, por minha culpa. Eu vou engolir o meu orgulho, vou sentar com ele, vamos conversar e vamos parar por aqui, porque não dá mais. Aí a gente conversou e decidimos nos separar. E eu me livrei da Coca-Cola. Só que eu tive que voltar para a casa do meu pai, que era tudo que eu não queria. Voltei contrariada. Ao invés de voltar feliz de ter alguém cuidando de mim, não, eu voltei de cara amarrada. Mas tudo bem, me livrei daquele cara lá. Eu quero dar uma pausa nesse momento da minha vida. E antes de retomar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente tem aqui no auditório algum rapaz solteiro? Todo mundo casado? Solteiro? Quem mais solteiro? Fred, solteiro, que eu sei. Quem mais? Você? Então, vocês três podiam vir aqui em cima um pouquinho para me ajudar a dar um exemplo pro pessoal? Sobe aqui, mano, rapidinho. Você ali também, bem rapidinho. Vem. Se você não vir, eu vou ficar aqui gastando tempo. Corre. Ah, veio ali, um macho. Muito bem, ainda temos homens nessa cidade. Eles disseram que estão solteiros. Tem certeza? Não vão me comprometer depois? Vamos ajudar eles a arrumar namorada? Então faz assim. Os três fechem o olho. Feche os olhos. Bem fechadinho. Sonhar não custa nada. Então, nesse momento, vocês estão em transe. Vocês vão sonhar com a garota dos sonhos. Sabe aquela assim maravilhosa? A gostosa. Aquela show assim de bola. Pensa. Pensaram? Pensaram? Gostaram do sonho. Eles não querem nem abrir o olho mais. Abre o olho, viu? Pode abrir. Aí pensa comigo, sabe aquela lindona, maravilhosa? Vocês resolvem que vocês vão em busca delas. Então vocês combinam, eles vão combinar de ir para uma balada, tá? Vão achar uma garota lá na balada. Aí vão passear, né, para balada. Ó, balada acontecendo. Ó, chega lá na balada, olha aqui. Olha pro salão, cheio de gatinho. Ah, ó, tem umas lá dando tchau até. Cheio de gatinha no salão. De repente, aquela que você sonhou tá lá atrás. Tá lá atrás olhando pra vocês assim, pensando, ai, que lindo, que gostoso. Aí vocês pensam assim, não, eu sou um garoto tímido, eu não vou até lá. Aí ela vê que você tá tímido e resolve vir na direção de você. Que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, assaltam as fogosas, só as que incomodam. Tá aí a gostosa. Que ficam de cara quando toca. Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começa a dançar, eu te enlouqueço. Nossa, que gatinhos. Oi, você vem sempre aqui? Nossa, que bração. Deixa eu ver.
Aquilo ali parece uma taquara rachada, tá louco? Não, eu gostei do teu nariz, meu amor. Ui. Amor, vem cá. Ui, gostei de tu, olha pra mim. Vamos casar, lindão. Ó, casamos, eu e tu. Boni... Ó, aqui, ó, de aliança. Casamos, vem pra cá então, vem comigo. Casamos. Amém. Bem bonito. Lindão, nós casamos, tá? Mas como nós casamos, agora tem um presentinho pra ti, lindão. Fecha os olhos, amor. Vai, fecha. Tira o boné. Me ajuda aqui. Presentinho pra você, bem bonitinho. Pronto, presentinho, meu amor. Casou com a piriguete, ganha presente. Tenho até uma musiquinha pra você. Solta o som, DJ. Lindo tesouro, gato, do amor da minha vida. Vai pra mim. Tu és corno e não sabe quantos galhos eu te botei. Quando tu sai pro trabalho, aquele outro vem lá em casa, e daí, meu Deus, não sei. Tu és um baita de um banana, eu levo aquele outro pra cama. Ai, meu Deus, engravidei. É melhor tu trabalhar, senão tu vais apanhar. O filho tu vai sustentar. Palmas pro corno! Quando a gente manda os meninos sonhar, eles ficam sonhando baixo, daí depois eu não tenho culpa, né? Mas, tem menina solteira aqui também? Tem, que eu já vi. Já vi. Mas não precisa ter medo não, tá? Não vai aparecer ninguém aqui. Só levanta a mão pra mim, quem é solteira. Olha o medo das meninas. Deus livre. Só para dar uma informação. A gente, né, quando quer arrumar namorado, de repente quer aparecer tanto, né, que a gente acaba se vestindo de piriguete, isso e aquilo. Aí só vem os tralha. Sabe aqueles assim, que aquelas conversas mole, meu amor, eu te amo, vou levar você para passear. Você pensa que vai pro shopping, né? Aí ele te leva ali na sanduicheria chique da esquina para comer um x-salada, sabe? Aí pensa que vai de novo pro cinema, não leva. Sempre no final do sanduíche, o cara vem com aquela conversa assim, esqueci a carteira. Aí as tontas vão lá e pagam o sanduíche, pagam o cinema, pagam tudo. Daqui a pouco eles vêm com aquela conversinha fiada. Ah, meu amor, eu já te dei todas as provas de amor. É, tonta, aquela prova de amor do sanduíche que você pagou ainda. Mas a meninada tá tão empolgada que não quer ficar pra titia, que cai na conversa da prova de amor. E aí elas dão a prova de amor. Fica nas nuvens. Se acha o máximo. No outro dia o cara vem, você acha que ele vem de braço aberto, ele passa por você e faz de conta que nunca viu. Daqui a pouco você vê ele com outra, e com outra, e com outra. E aí passam os dias, você sai para trabalhar, ou para a escola, ou para dar uma voltinha, e o ar que passou na tua frente enjoa. Daqui a pouco enjoa de novo, você não comeu nada. Daqui a pouco enjoa outra vez, e daqui a pouco você descobre que está grávida. E eu vou dizer que a maioria das meninas, a primeira coisa que passa na cabeça não é como vou contar para o pai. Não,
Não tem possibilidade de eu contar para meu pai ou para minha mãe, porque antes de eu terminar a frase, eles me matam. E aí, a meninadinha sai toda em busca de uma receitinha caseira para tirar. Tentam N coisas, e quantas meninas nessas tentativas até conseguem tirar as crianças. E aí, lá na frente, vai descobrir que aconteceu algo de errado naquela tentativa e você nunca mais pode ter filho. Quantas meninas tentam tirar, não conseguem, e tem crianças com defeituosas, com problemas sérios de saúde. Quantas meninas na tentativa de tirar, morre ela e a criança. Quantas meninas não pensam em tirar, entram em desespero, mas levam a gravidez para frente, mas é barra pesada. É barra pesada porque é você que vai segurar na barriga, é você que na hora de dar luz vai ter que aguentar aquilo sozinha. É você que vai sozinha contar para o pai e para a mãe, enfrentar os olhares da família, dos amigos, da cidade. A estatística do governo e conselho tutelar é que 90% das meninas entre 10 e 15 anos que engravidam é na primeira relação sexual. Das 90%, 88% não voltam mais para a escola, porque elas não aguentam enfrentar a barra dos olhares e do julgamento das pessoas. Porque para os meninos, quanto mais eles ficam, mais garanhão eles são. Para as meninas, se elas forem pegas com um, elas são a vagabunda. Por que que eu falei tudo isso? Por que que a gente fez até essa brincadeira de piriguete? É engraçado, mas é a vida real. A gente vê isso todos os dias, na televisão, nas ruas, e infelizmente às vezes dentro da nossa casa. E eu dei uma pausa, uns minutos atrás, na minha história. E eu quero retomar ela, dizendo que eu estava lá dentro da casa do meu pai, como toda menina, com uma criança de 1 ano e meio pela mão, mas me sentindo carente, como qualquer mulher. Eu era muito nova ainda também. E aí no meio daquela carência, eu estava lá, ó vida, aos céus, em vez de eu cuidar da criança, que já foi tão difícil ter, não, eu não estava nem aí com a criança, eu estava preocupada com os meus sentimentos. E aí, de repente eu escuto um barulho. Ixi, meu celular. Gente do céu, vocês não vão acreditar quem está me ligando. A Coca-Cola. Alô? Alô? É Bárbara? Sim. Oi, amor, sou eu. A Coca-Cola. Nossa, depois de tanto tempo você me liga? Sabe o que é, amor? É que eu estou um pouco arrependido e eu queria falar com você. Conversar um pouquinho, será que dá? Ai, tá, mas vai direto ao assunto, né? O que você quer? É que, sabe o que é, amor? Eu tô muito arrependido e eu queria voltar para casa. E será que a gente não podia conversar hoje? Hoje? Vai. Olha, me dá uns minutinhos para pensar. Peraí, não desliga. Sim. Só um pouquinho. Tá bom, amor. Peraí. Será que eu vou encontrar com ele? Me ajuda, vou encontrar com ele. Que não, rapaz? Fica quieto aí, rapaz. Eita. Tá, não, é sim, vou, não vou, mas pensa comigo. O cara era show. A Coca-Cola, 3,5 litros. Eu não dei bola pro cara. Eu fiquei me fazendo de difícil, né? 3,5 litros, tu vai ver, né? Eita. 2,5 tá escrito aqui, ó. Aí eu não dei bola pro cara. E aí ele foi arrumar outras lá fora. Mas, agora ele me ligou. Se eu me comportar direitinho como uma esposa deve se comportar, né? Dar um agradinho nele, eu acho que ele vai me fazer a proposta de voltar para casa, de retomar nossa família. Aí meu filho vai ter um pai e eu saio da casa do meu pai, que estou precisando de novo. Aí eu vou falar com ele. Peraí. Oi, querido. Oi. Olha, é o seguinte, eu pensei bem, né?
Sim. eu vou encontrar com você, mas tem um detalhe. Hum. Pelo amor de Deus, se meu pai descobrir, ele me mata. Não, nada. Pai não pode. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos marcar um lugar bem romântico, assim, deixa eu ver. Tá. Pode ser atrás do cemitério? Tá. Então tá bom. Então tá. Um beijo, né, amor? Te espero lá hoje à noite, viu? Tá bom, então. Tá bom, tchau. Tchau. Gente, eu vou encontrar com ele. Então eu tinha que passar o dia inteiro me arrumando, né? Fazendo cabelo, maquiagem, unha e tudo mais. E botei todas as roupas para fora, vesti todas, não gostei de nenhuma. E aí eu tinha que dizer uma coisa pro meu pai. O que eu vou dizer pro meu pai? Eu vou ali na padaria buscar um negócio. Com aquela produção toda, né? Só meu pai mesmo, para acreditar. Fui. Chega lá. O cara tava lindão, cheirosão. Pensa assim, o cara era moreno, alto, olho verde, show. Cheiroso. Me abraçou, me beijou e disse tudo que eu queria ouvir. E a gente namorou um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E daí já tava ficando chata aquela grudação. A hora passando, meu pai vinha atrás de mim, porque aquela padaria já tinha fechado as horas. E aí o detalhe, ele não me fez proposta nenhuma de voltar para casa, ele nem falou no nome da criança. Sabe o quê? As outras deviam estar tudo ocupadas, por isso que o infeliz me ligou. E eu, tão inteligente, né? De novo, a pessoa da ideia boa, caí na conversa do cara. Aí eu cheguei para ele e falei, sabe o que é, né? Assim, ó, meu pai vai vir me buscar, eu já te falei que ele vai me matar. E é melhor eu ir embora. E ele me pegou à força, me levou para um canto. Eu sempre gostei de cara muito grandão, né? Aí ele me levou à força para um canto e ele disse assim, escuta aqui. Você não é nenhuma virgenzinha, nenhuma menininha de 15 anos. Você, no papel, ainda é a minha mulher. Você me conhece. Quando eu te liguei, você já sabia o que eu queria. E você vem querer agora dar uma de santa? Você não vai embora enquanto você não fizer aquilo que eu quero. E aí, como a gente estava num lugar deserto, né? Ele se aproveitou disso e eu sofri um outro estupro. Ele foi embora. Para ele não mudou nada, ele só precisava esvaziar a consciência dele. E eu fui para casa pensando, e agora? Conto para meu pai? Mas se eu contar para meu pai vai dizer a mesma coisa que ele disse. Que eu já conheci o cara, que eu fui porque eu quis, que eu não sou nenhuma boba e que eu tinha que ser mais esperta. E eu sou capaz ainda de apanhar do meu pai. Eu não vou falar nada. Afinal, eu já escondi tanta coisa do meu pai mesmo, esconder mais uma. Só que eu fui para casa me achando a lata de lixo. Mais um estupro. Tudo aquilo de novo. A cena da infância voltou de novo. E os dias passaram e eu comecei a enjoar, passar mal, suar frio. E aí um belo dia eu resolvi fazer um exame e eu descobri que eu estava grávida daquele estupro. Ou eu tentava de uma vez, sério, tirar minha vida. Afinal de contas, ninguém ia sentir falta de mim. Meu filho já estava na casa da avó mesmo. E eu pensei nisso. Pensei em tirar a criança, pensei em me matar. Só que eu vi que não era justo com mais uma criança. Também não era justo comigo. Só que eu já tinha mentido tanto e estava na hora de eu mudar de atitudes, de dar uma virada naquilo. Eu tomei coragem. Na minha cabeça eu já tinha visto a cena do meu pai me batendo, me xingando, me botando para fora de casa. E eu já estava até preparada, porque eu acho que ele tinha razão. E eu cheguei numa conversa muito séria com ele e eu falei, pai, eu preciso te contar uma coisa séria, mas não é uma coisa. Lá atrás, eu sofri um estupro e eu não te contei. Porque eu fiquei com medo. Só que por causa desse medo,
E por não te contar, eu levei aquilo sozinha até onde deu. E de repente eu fiquei com uma raiva, em vez de mim, de você. Porque dentro da minha cabeça eu achei que você não tinha me protegido, que você nem me amava. E por causa disso que eu achei, eu resolvi sair de casa. E eu me entreguei pro primeiro cara bonitinho que apareceu. E aí, porque eu não tinha pensado nas consequências, esse bonitinho me bateu, me xingou, bateu nas crianças, no Vitor. Sofri, fui traída. Voltei para dentro da sua casa. E mesmo assim, ainda voltei em cima do salto alto, achando que eu era o máximo. E aí, pai, um dia que eu estava me sentindo carente, eu resolvi sair de novo com ele e me dei mal. E eu tenho que te dizer que eu estou grávida, mas eu preciso da sua ajuda. Você pode fazer comigo o que você quiser. E para minha surpresa, não aquele príncipe, mas agora sim eu descobri um herói de verdade. Porque ao invés de tudo aquilo que eu tinha pensado que meu pai ia fazer para mim, ele olhou para mim, levantou a minha cabeça e falou: olha, ergue a tua cabeça. Volta a estudar, cuida dos teus filhos, você é tão nova ainda. Você tem tudo pela frente. E você pode dar uma virada na tua vida, basta fazer a coisa certa. Eu me surpreendi com a resposta do meu pai. E foi a conversa mais difícil que eu tive na vida. Mas, depois que eu tive aquela conversa com meu pai, saiu um peso da minha cabeça, da minha consciência. E eu pude ser eu mesmo pela primeira vez. E eu quero dizer para vocês que toda essa história aqui não é só um teatro, é uma história real. E é muito pouco perto de tudo que a gente passou. Quando eu voltei a fazer tudo aquilo que meu pai disse para mim fazer, um dia eu tirei o foco desse buraco aqui que eu estava, dessa coisa que todo mundo me fazia mal, e eu resolvi abrir os meus olhos, ampliar os meus horizontes. E nesse abrir, de repente um dia eu dei de cara com um cara que era meu melhor amigo, que ele sempre esteve ali, mas eu nunca olhei para ele como um homem, olhei como um amigo. Mas naquele dia que eu bati o olho nele, eu vi que a gente tinha tudo a ver, que a gente tinha os mesmos sonhos, a mesma vontade de vencer, o mesmo amor pela vida. E muitas vezes foi incompreendido, mas tudo foi tentando fazer a coisa certa. E aí eu vi que ele tinha um filho que precisava de uma mãe, e eu tinha 2 que precisavam de um pai. E eu queria mais um, né, Pedrinho? E a gente resolveu ficar junto, nos apaixonamos, nos casamos. Eu posso dizer que quando eu comecei a fazer a coisa certa, hoje eu tenho a família que eu sempre sonhei em ter. Mas as nossas escolhas continuam, elas são diárias. Eu posso, de repente, se eu não olhar para frente, voltar e fazer a escolha errada outra vez. Ou eu posso sempre estar protegida perto deles, fazer as escolhas certas. E eu quero dizer para você que é possível ser feliz fazendo a escolha certa. Obrigada. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder.
nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue amargo. Então, sério, nessa manhã tão cinza, a tempestade que chega da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora, pois o que foi escondido é o que se escondeu, o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Bom, galera, chegamos ao fim de mais uma apresentação. Essa já é a 68ª. E eu acredito que nós ainda temos uma longa caminhada para podermos conversar com jovens, pais, filhos, e contar um pouquinho da nossa experiência. Uma coisa que ficou muito clara para mim: drogas, ela não serve, ela não combina com ninguém, com ninguém. Eu resumo as drogas da seguinte forma, cara: ela não escolhe aonde entrar, ela pode entrar numa meia água, como ela também pode entrar numa casa de gente bacana. E comigo ela fez o seguinte: ela me deu uma falsa sensação de que eu estava num foguete, e esse foguete me levou para fazer altas viagens, falsas viagens, porque na verdade eu ficava em círculos, em círculos, em círculos. E teve um momento que ela foi cruel e me jogou lá para cima e me tirou as asas. E aí entrou a lei da gravidade, de que tudo o que sobe, desce. Lá no fundo do poço, aonde eu estava, eu não tinha nem cabeça para conseguir sair daquele lugar. Que medíocre que eu fui em não perdoar o meu pai. O meu pai, o meu amigo. Hoje ele é o meu amigo.
Hoje eu entendi que, cara, ele errou tentando acertar. Mas eu ignorei. E sabe, o Cazuza, o cara da ideologia, o cara que disse que ia mudar o mundo, pois é, esse cara não fez coisa nenhuma. Ele morreu por causa da vontade dele e ele morreu de AIDS. Foram as escolhas dele. O Renato Russo não sabia quem era o Bill de Timbó, que gostava de cantar as músicas dele. Não. E também não estava nem aí para mim, cara. Ele tocou a vida do jeito dele e morreu de AIDS. Mais tarde, lá naquele poço, alguém colocou uma escada para mim. E eu resolvi subir nela. E é por isso que eu estou aqui. Eu sou uma em 1 milhão de pessoas que conseguem se livrar das drogas. E eu quero dizer aqui, meu irmão, é uma barra pesada, porque eu tenho que lutar com isso todos os dias. É uma luta diária. De negar, porque as vontades vão vir. Mais tarde eu descobri que aquela pessoa que colocou a escada para mim, ela também morreu. Mas ela não morreu de AIDS. Ela morreu de amores por mim numa cruz. E hoje, eu só estou aqui para dizer para você que Jesus, o cara da cruz, ele me mostrou um pai verdadeiro, que preencheu o vazio do meu coração, e por preencher o vazio do meu coração, eu hoje posso falar abertamente que Ele existe, e muito mais, Ele está aqui hoje, e quer saber, se de repente no seu coração há um lugar para Ele, porque Ele quer ser o teu melhor amigo, porque é melhor serem dois do que um, porque quando você fraquejar, Ele vai te levantar. Abaixa um pouquinho a cabeça aí, fecha os olhos, eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês, apenas uma reflexão. Dessa história toda que nós contamos aqui, eu contei a minha história abertamente para você. E como todo mundo está de olho fechado, nesse momento é você e Deus. Quantos aqui que sentem saudade, talvez do abraço de um filho, ou talvez você, filho, sente saudade do abraço do teu pai? Levante sua mão. Quantos aqui que lá no seu interior sabe que marcas profundas do passado, talvez mulheres aqui que foram enganadas pelo seu marido, outras mulheres que foram tocadas de uma forma diferente por outras pessoas, e que te causam marcas profundas. Também sei aqui de pessoas que talvez já receberam um convitezinho para usar drogas, ou talvez até usaram, mas Deus ele não é uma religião, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que eu posso levar para casa. Eu não preciso somente tê-lo em 4 paredes, num lugar que se chama igreja. Não, eu sou a igreja. E a ideia é levá-lo para casa. E nessa noite, quem gostaria de levá-lo para casa? Levante a mão. Muito bem.
Deixa eu falar uma coisa para você. Você é a casa de Deus. E o lugar que Deus procura é o teu coração. Há uma passagem na Bíblia, aquele livro que muitos de nós temos em casa, talvez não lemos, mas eu aconselho vocês a lerem, porque através daquele livro Deus vai falar com você. Aquele livro diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, que Jesus, ele está à porta e bate. E ele diz assim, que se alguém abrir a porta, ele entrará. E ele diz assim, e ele ceará comigo e eu com ele. Se ele está batendo na porta é porque talvez a gente trancou ele pelo lado de fora. Mas hoje a gente pode abrir. Vamos abrir a porta para ele hoje. Então vamos dizer assim para ele, Pai. Pai, nessa noite eu assisti uma história que não é contada na Globo, mas ela é contada em muitas casas aqui de Timbó. Quem sabe até na minha. O Senhor sabe e eu sei. Mas nessa noite eu quero abrir a porta da minha casa, que é o meu coração, para te convidar, não só para visitar, mas para vir morar nela e ser o meu melhor amigo. Muito obrigado pelo amor de Jesus, que morreu por mim naquela cruz. Amém. Gente, eu só quero deixar um presentinho para cada um de vocês. A minha equipe, rapidinho, por favor. Você vai receber um livro, um kit com 3 livros. É um Novo Testamento e mais 2 livros que vão te auxiliar na sua vida diária. Eu creio que é um bom auxílio. É o manual do homem. Então você pode guardar ele numa gaveta ou você pode abrir. E tenho certeza que você abrindo vai abrir as portas para que Jesus entre. Um forte abraço a todos. Eu quero agradecer a todos que me deram essa oportunidade, principalmente ao pastor Dionei e a toda a comunidade, aos amigos que aqui vieram. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.